Muito bem, olá amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante nos vossos corações. Aqui quem fala é o pastor Jefferson e nós estaremos dando continuidade ao estudo, do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E hoje nós estaremos estudando sobre o versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus. E no versículo 8, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Queridos, nós sabemos o quão difícil, quanta dificuldade nós encontramos nesses últimos dias para manter o nosso coração puro, imaculado, Porque são tantas as dificuldades, são tantas as provas, são tantas as afrontas, são tantas coisas, que o vil tentador, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, arma no nosso caminho, São tantos laços armados que realmente se torna algo bem difícil de manter, o nosso coração puro. Mas a palavra ela é muito sucinta, ela é muito clara, que se nós não mantermos o nosso coração puro, nós não veremos a Deus. E é necessário mantermos o nosso coração puro. A palavra do Senhor nos relata várias passagens para que nós possamos manter o nosso coração puro. Precisamos guardar o nosso coração, é necessário. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a palavra nos diz algo muito importante. É dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda o teu coração. Está dizendo que sobre tudo, acima de tudo que se deve guardar nessa vida, precisamos guardar o nosso coração, pois dele procede as saídas da vida, pois dele procede os caminhos, os escapes, as portas para a vida, não é verdade? Para nos livrar da morte. Então, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23. A palavra diz também no Salmo 24, 3, versículo 3 e versículo 4, ele faz um questionamento dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aí a própria Bíblia já responde no versículo 4, que diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Então nós sabemos que tudo neste mundo é vaidade, que tudo é vão, que tudo vai passar, que todas as coisas vão passar, sejam lutas, sejam provas, tribulações, tentações, sendo coisas boas ou sendo coisas más, tudo irá passar. Somente a palavra de Deus permanecerá, não é verdade? E só aqueles que guardam a palavra de Deus é que vão subsistir, é que vão permanecer na presença de Deus e para toda a eternidade. Então, quem vai permanecer na presença de Deus é aquele que tem mãos limpas, mãos limpas significa o quê? Um testemunho de justificação, porque o Senhor Jesus nos justificou, na verdade, Ele nos perdoou e nos justificou. Estamos inocentados na presença de Deus, mediante o sangue do Cordeiro. Então, precisamos permanecer com esse testemunho de mãos limpas e guardar o nosso coração, manter o nosso coração puro, irmãos. É muito importante. A questão aqui, coração puro, está falando aqui
de santidade, de sinceridade, de verdade, né? E precisamos manter isso no nosso coração. A palavra nos relata também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Nosso coração precisa ser sincero diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta. Não podemos manter o nosso coração puro se não tivermos uma boa consciência e professarmos uma fé pura. Como que nós professamos uma fé pura? Com coerência, agindo da mesma maneira com que falamos. Aqueles que foi dado o ministério da palavra, foi-lhes dado também o ministério da obra. Precisamos agir conforme falamos. Precisamos andar em conformidade com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós cremos. Se nós cremos que somos cristãos, nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos falar como Cristo falou, pensar como Cristo pensou, agir da maneira em que Cristo, procurar agir da mesma maneira como Cristo agiu. Assim também nos tornaremos filhos, como Cristo é o Filho amado em quem Deus tem prazer. O alvo de Deus, o desejo de Deus é ter prazer em nós. E para isso precisamos obedecer à palavra de Deus, praticar aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos pregado. Então, manter uma consciência limpa para que o nosso coração não esteja acusado em nada, para que possamos então expressar essa verdade à nossa volta, para que também outras pessoas venham querer receber desta mesma graça que o Senhor Jesus nos concede mediante o seu feito, o seu sacrifício na cruz, certo? E também a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a palavra nos relata o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, queridos, nós precisamos estar o quê? Vigilantes, mantendo o nosso coração na presença de Deus, estando todos os dias buscando esta graça, através da oração, através da vigilância, buscando na presença do Espírito Santo esse coração quebrantado, contrito, este coração disposto, entregue nas mãos do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, porque assim o nosso coração permanecerá puro, o nosso coração permanecerá pronto a toda obra que o Senhor colocará nas nossas mãos. É necessário, então, queridos, que nós possamos manter a nossa consciência limpa, o nosso coração puro, para que possamos escutar a voz de Deus e ver, definitivamente, aquilo que o mundo não pode ver, aquilo que o mundo não pode receber, porque não o vê, mas nós o vemos, porque estamos com Ele, certo? Então, em nome do Senhor Jesus, que você medite nesse versículo e queira permanecer na presença de Deus e olhando para Deus e principalmente enxergando-o através de um coração puro, pois é necessário, porque sem um coração puro ninguém verá a Deus, tá? Então vamos permanecer
na presença de Deus. Se existe algo no seu coração que está te impedindo de ver a Deus, peça perdão. Um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeitará, Deus não desprezará, certo? Então, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto ao Senhor, que lhe recompensará, com certeza, o desejo, a sinceridade do seu coração em querer permanecer com seu coração puro, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia na presença de Deus, em nome de Jesus, e depois nós voltaremos no próximo vídeo com mais ensinamentos sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Seja um cristão feliz na presença de Deus. Que Deus te abençoe.